Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 5 de agosto de 2025, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao versículo 36. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus fica sozinho, né? E sobe ao monte para então continuar em oração. Vejam, isso após ele ter feito o milagre da multiplicação e ter alimentado mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Compreendamos, amados irmãos, a força de Jesus é fruto da sua comunhão, da sua união com o Pai. Por isso, ele estava em constante oração. Recordemos, amados irmãos, no deserto, Jesus vai para o deserto, está em oração, por isso ele consegue vencer, as tentações do inimigo. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele também vai em oração. Lembramos no Jardim das Oliveiras, ele vai enfrentar a cruz, enfrentar a paixão, então ele está em oração. E em todos os momentos da escolha dos discípulos, Jesus também está em oração. E assim, amados irmãos, lembrem, nesses momentos mais importantes, Jesus primeiro vai até Deus. Lembre aquela frase que a gente repete, que a gente não deve rezar quando tudo é impossível. A gente deve rezar sim para que tudo seja possível. E assim, amados irmãos, o Pai está sempre com Jesus, pois em tudo o Filho busca fazer a vontade do Pai. Lembrem aquela frase que nós repetimos: o que Deus quer, eu quero. Ou Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas, amados irmãos e irmãs, vejam, Jesus está sempre em comunhão com o Pai. Mas o discípulo Pedro,
ele ainda é fraco na fé, vejam, e o Evangelho mostra justamente ele, né, que afunda, ou seja, ele começa a caminhar sobre a água, mas por ser fraco na fé, né, mesmo estando caminhando sobre a água, ele olha para o lado, né, vê a água e o vento agitado, então Pedro começa a afundar. Ou seja, amados irmãos, o medo vence Pedro. E assim, amados irmãos, precisamos perceber, nós também precisamos vencer o nosso medo, porque o medo é o maior inimigo da nossa fé. E, mesmo, né, com medo, Pedro diz, Jesus, salva-me, e é resgatado quando suplica. Assim, amados irmãos e irmãs, o medo, lembrem, é o inimigo que precisará ser vencido. Precisou ser vencido por Pedro e precisa também ser vencido por cada um de nós. Mas como iremos, amados irmãos, vencer o medo? Lembrem, né? Só conseguiremos vencer o medo aprendendo a amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência. Pois, amados irmãos e irmãs, onde há amor, não há espaço para o medo. Recordemos, né? Tenho que amar a Deus com todo o meu corpo, com todo o meu coração, com toda a minha mente. Como assim? Amar a Deus, amados irmãos, porque vejam, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Lembra Jesus dizendo? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Então o nosso corpo é morada de Deus. Recordemos Dom Bosco que diz que a vida é um presente de Deus e o que eu faço com ela é meu presente a Deus. Então, eu tenho que amar a Deus com todo o meu corpo, não deixando que ele seja instrumento do mal, mas como disse São Francisco, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, não devo usar o meu corpo para nenhum tipo de mal, nem mesmo, amados irmãos, para aquilo que me dá prazer. Lembrem, muitas vezes o prazer acaba nos escravizando. Eu devo usar, amados irmãos, o meu coração, eu tenho que amar. Vejam, recordando aquela que a gente faz de Santo Estevão. Santo Estevão está vendo a Deus. Ele diz, eu estou vendo Jesus ao lado de Deus. Ou seja, ele tem um coração puro, porque só os puros de coração podem ver a Deus. Mas aí quando ele vai ser apedrejado, antes do rancor, antes da mágoa, antes da tristeza estar no coração, ele já diz, Senhor Jesus, que não seja contado para esses homens pecado. Por quê? Porque ele prefere continuar com o coração puro do que guardar rancor, mágoa, tristeza ou qualquer desejo de vingança contra aqueles que são os seus algozes. E é claro, amados irmãos, a nossa mente, amar a Deus com toda a nossa inteligência. Recordemos aquilo que a gente fala também na Santa Missa, ó. Cuidado com os teus pensamentos, eles vão se tornar palavras. Cuidado com as tuas palavras, elas vão se tornar ações. Cuidado com as tuas ações, elas vão se tornar o teu destino. Então, eu preciso amar a Deus, amados irmãos, com todo o coração, com todo o meu corpo, com toda a minha inteligência. E é claro, quem ama a Deus assim, não tem medo, não é escravo de nada. Lembrem, você está justamente caminhando na verdade que nos liberta, na verdade que nos faz filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos, que precisamos compreender isso. A comunhão com o Pai fez de Jesus um vencedor do mundo. E nós também, em comunhão com Cristo, também somos mais que vencedores. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 8, versículos 37. E assim, amados irmãos, recordemos aquilo que a gente fala também na Santa Missa. Vejam, eu preciso querer o que Deus quer, para poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. Então, meus irmãos, façamos essa pequena oração. Dai-nos, Senhor, humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.